Então a gente vai estudar, hoje a gente vai fazer uma introdução sobre as prioridades do reino de Deus e o que o Evangelho, o que Jesus Cristo ele diz sobre família. A gente vai perceber algo em Gênesis. Antes de Deus dar uma mulher para se relacionar com Adão, o próprio Deus havia um relacionamento profundo com Adão, estabelecendo assim uma prioridade de relacionamento. Antes de qualquer relacionamento que o homem deve ter com o seu semelhante, ele teve primeiramente um relacionamento com quem? Com Deus. O relacionamento familiar, o relacionamento conjugal, ele não vem em primeiro lugar, como nós estamos acostumados a ouvir. Na criação mostra o oposto. O relacionamento com Deus é a prioridade, é a base, é o fundamento para qualquer outro relacionamento ser saudável. Então a gente vai encontrar o seguinte: a esquerda destrói a família, meio que não está nem aí para a família, pelos princípios da família, não coloca a família em nenhum lugar, nem em primeiro, nem em segundo, apenas existe com seus ideais. A direita coloca a família em primeiro lugar, a família conservadora. Só que a gente vai perceber algo, que uma igreja que valoriza a família está de acordo com a Bíblia. Mas uma igreja que coloca a família em primeiro lugar já não está de acordo com as Escrituras. Deus está em primeiro lugar em tudo. Consegue entender? Deus é a prioridade em tudo. O relacionamento com Ele está em primeiro lugar. Nós vamos encontrar dois tipos de famílias hoje em dia. Aquelas famílias mais liberais e aquelas famílias mais conservadoras. E nós, às vezes, acabamos confundindo as coisas. É possível você ser uma família conservadora e não ser uma família cristã. O conservadorismo não é o cristianismo. Estão conseguindo entender? Possível você ser uma família que tem prazer de estar junto numa mesa de jantar. É possível você fazer parte de uma família que abomina o adultério, abomina o homossexualismo, abomina a traição, abomina as drogas, abomina um monte de coisas, mas ainda assim não ser uma família cristã. Por não ter Cristo como base, como prioridade, como fundamento, como centro de tudo. Toda família cristã vai ser uma família conservadora, mas nem toda família conservadora é uma família cristã. Porque para você ser conservador, você só precisa desejar que o bem ocorra, ou melhor, que haja uma ordem social, uma ordem boa, haja uma boa convivência no meio social, você ser contra as drogas, você ser contra a violência e um monte de coisas. Então, a gente vai ouvir aqui coisas hoje a respeito da boca de Jesus, que se ouvíssemos da boca de outro ser humano, provavelmente nós veríamos de forma negativa. Primeiro que a visão que nós temos sobre família não vem da Bíblia, vem dos filmes americanos. Os filmes americanos é que colocam em nós, na nossa cabeça, que a família vem em primeiro lugar. Esses filmes passam a ideia de que é possível ter uma família saudável, uma família feliz, mesmo sem ter Deus como prioridade. Vocês vão perceber isso, que quase todos os filmes são assim. Não há Cristo, não há nada, mas que é uma família feliz. Tirando o autor, a base, o fundamento da família do meio. Então, o que nós mais temos hoje é famílias que conseguem se reunir numa mesa para falar sobre tudo. Para falar sobre o sonho dos filhos, para falar sobre filme, para falar sobre história, mas que não conseguem falar sobre Jesus. Então, e se você mencionar sobre Jesus, é como se você tivesse a estragar aquele ambiente. Você vai ser visto como uma pessoa chata. Não, aquilo é o lugar ideal, porque tem um tio que bebe, tem um tio que toma vinho, tem esse primo que não gosta, tem esse primo que é de outra religião. Então, meio que hoje você vai perceber que muitas famílias só conseguem conviver bem moralmente numa mesa porque Jesus não é mencionado naquele lugar. Porque se você coloca Jesus, aí já estraga o ambiente. E Jesus, no capítulo 10 de Mateus, no verso 37, esse é o primeiro texto, ele fala assim, Mateus 10, 37. Eu acredito que essa pregação pode ser um pouquinho desconfortável para os irmãos.
Mateus 10:37 fala assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e me segue e vem após mim, não é digno de mim. Então Jesus está colocando o evangelho do reino e coloca como prioridades aqui. Ele fala assim: olha, amar a mim, é mais importante do que amar o seu cônjuge. É mais importante do que amar o seu filho. É mais importante do que amar qualquer outra pessoa na vida. Ele não está dizendo que você não deve amar a sua família. Ele está dizendo, se você amar a sua família mais do que você ama a mim, você não é digno de mim. Você não é digno de me seguir. Você pode ser uma pessoa legal com as pessoas, um bom filho, uma boa mãe, um bom marido, não importa. Mas se você não está amando a Jesus mais do que você ama qualquer outra coisa, aos olhos de Deus, você está errado. Se Jesus não é amado acima de tudo, Jesus não está sendo amado de forma verdadeira. Jesus está dizendo o seguinte, olha aqui, essa tradução diz, olha, aquele que ama mais alguém no seu familiar mais do que a mim, não é digno de mim. Mas outra tradução diz assim, olha, aquele que não aborrece o seu irmão, o seu pai, o seu cônjuge, o seu filho, e vem após mim, esse não é digno. Porque você vai perceber o seguinte, que às vezes amar a Jesus envolve isso, se relacionar bem com Jesus envolve isso, e você vai ter que aborrecer algumas pessoas do seu familiar. Não consegui entender? Amém, irmãos? Amém. Então, só quando Jesus Cristo está sendo amado em primeiro lugar, é que nós conseguimos amar as demais coisas de forma certa, de forma verdadeira, inclusive os membros da nossa própria família. Toda vez que Jesus foi falar sobre família, parece sempre que ele apresenta como se os familiares pudessem ser em algum momento um empecilho para o avanço do reino. Vocês vão perceber isso, porque a gente vai levar os textos aqui. Por exemplo, você nunca ouviu uma pregação de Jesus, ele ensinando assim, olha, qual é o segredo para ter uma família feliz? Qual é o segredo para resolver os conflitos familiares? Ele nunca trouxe uma mensagem como essa. Você vai ver que toda vez que ele vai falar sobre família, na frente ele coloca a cruz. Aqui como ele fala aqui, olha, aquele que não amar mais a mim do que qualquer outra coisa e tomar a sua cruz, não é digno de mim. E na época de Jesus, já havia muitos conflitos familiares, já havia adultério, havia um monte de coisa, mas Jesus sempre apresentava a cruz. Então, vamos perceber algo, que as pregações que trazem felicidade, que trazem harmonia, um bom relacionamento na família, não é aquelas que falam sobre felicidade, é as que falam sobre Cristo, é as que falam sobre a cruz. A gente vai ver os textos disso. Então, eu quero convidar vocês, irmãos, hoje, a analisarem a visão de Jesus sobre a família, amém? Vocês vão encontrar em Lucas 9, 59, eu vou ler aqui, é melhor que vocês abram. Lucas 9, 59. Lucas 9, 59. E a outro disse, segue-me. Ao que este respondeu, permita-me primeiro fazer o quê? Sepultar o meu pai. Jesus respondeu, deixa os mortos sepultar os mortos, tu também vai anunciar o reino de Deus. Então, Jesus chama um homem para ser seu discípulo, para segui-lo, e ele fala assim, Jesus, só um minuto, me deixa eu sepultar o meu pai. Olha, e Jesus responde de uma maneira estranha, Jesus fala assim, olha, deixa os mortos sepultar os mortos. Se fosse um de nós a falando isso, nós teríamos vistos como insensíveis. Estão conseguindo entender? Amém, irmãos? Amém. Então, serem vistos como filhos insensíveis, mas Jesus estava dizendo assim, olha, você passou a vida inteira com seu pai, só agora que eu tenho uma missão para você, que chamei, e que você resolve fazer isso. Então ele diz, olha, o seu pai tem outras pessoas que possam cuidar dele, vem e me siga. Aqui ele coloca a prova entre o seu relacionamento familiar e o seu relacionamento comigo. O que é prioridade para você? Eu sei que pensar dessa forma é desconfortável, irmão. Não parece desconfortável? Não parece, irmãos? Vamos conversar, não parece assim? Mas é Cristo trazendo esse ensino. Então, quando ele disse, segue-me, ele está dizendo assim, olha, eu sei que
aquele cara está falando para Jesus: eu sei que te seguir é importante, mas eu tenho uma obrigação muito mais importante do que te seguir. É de eu estar com meus parentes nesse exato momento. Jesus não quer que olhemos para Ele apenas como uma pessoa importante. Ele quer que nós aprendamos a olhar para Ele como uma pessoa mais importante da nossa vida. Mais importante de qualquer membro do nosso seio familiar. É isso. Então, vamos perceber algo que Jesus está trazendo esse ensino. Pensa em algo. Se o nosso compromisso com a família for maior que o nosso compromisso com Jesus, as declarações de Jesus vão nos parecer desconfortáveis. Sempre. Jesus não está dizendo, olha, que devemos negligenciar a família. Não é isso que Deus está dizendo. Ele está dizendo que Ele está em primeiro lugar. Ele está como prioridade. Vocês vão ler no versículo 61. Continua. Disse também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir o meu pai, primeiro os que estão na minha casa. Jesus, porém, lhe respondeu: ninguém que lança a mão no arado olha para trás é digno de mim. Não é um caso só que aconteceu. O cara fala assim: olha, Jesus, eu só quero despedir meus familiares, os meus parentes. Mais uma vez, um dos seguidores de Jesus queria priorizar a família ao invés dele, ao invés de segui-lo. Esses homens não disseram que não queriam seguir Jesus. Estão a entender o contexto aqui? Estão a entender, irmãos? Eles não disseram que não queriam Jesus. Eles só disseram que queriam priorizar algo que não era Jesus naquele exato momento. Então, o segundo homem, ele sabia que seguir Jesus é importante, mas ele não sabia que é o mais importante. Seguir Jesus não é apenas uma coisa importante, é a coisa mais importante da vida. Estão a entender, irmãos? Então, em Marcos, eu queria que vocês leiam esse texto de novo. Marcos 1:19. Você vai ler as declarações de Jesus. Marcos 1:19 fala assim: e ele, passando um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Versículo 20. E logo os chamou eles, dizendo: seu pai Zebedeu no barco com os empregadores. Seguiram. Então, o contexto desse texto diz o seguinte: olha, Jesus estava passando, viu Tiago, viu João, seus irmãos, com seu pai, pescando. Jesus falou: siga-me, siga-me, siga-me. E quando aqueles homens deixaram a rede, deixaram o pai, eles estavam deixando o seu meio de sustento, e também poderia ser visto isso como uma transgressão do mandamento de Deus, que diz para honrar o pai e a mãe. Só que Jesus sempre deixou claro algo nas Escrituras, que segui-lo envolveria às vezes, que quando a gente começa a seguir de fato a Cristo da forma certa, a gente muitas das vezes acaba tendo um conflito familiar. A própria vida de Jesus, vocês vão perceber algo, que parece que Jesus não dava a devida importância que a sua família, que os seus compatriotas davam a respeito da família. Ele nunca casou, ele nunca teve filho, ele nunca namorou. Às vezes que ele fala sobre família, ele coloca a cruz na frente, passou a maior parte do seu tempo falando sobre a cruz do que falando sobre os seus parentes. Então, em Lucas 11:27, por exemplo, diz assim: ora, enquanto ele dizia essas coisas, olha aí esse texto, Lucas 11:27, diz assim, isso aí, Lucas 11:27 fala assim: ora, enquanto ele dizia essas coisas, certa mulher entre a multidão levantou a voz e disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe aos peitos e que te amamentaram. Versículo 28. Mas ele respondeu: bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e observam. Deixa eu ver aqui. As declarações de Jesus sobre a família, era missão desconfortável. Jesus está a pregar, aparece uma mulher e fala assim: bem-aventurada a sua mãe que te amamentou. Bem-aventurado isso. E Jesus olha para a mulher e fala: você está errada. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Meus irmãos, se chega uma pessoa para mim e fala assim:
A sua mãe deve ser muito feliz por ter um filho como você. Fala, nossa, ela é feliz. Eu sou o que sou graças a mim, a ela. Ela fez isso, ela fez aquilo. Nós podíamos estar testando um monte de elogio, mas Jesus é diferente. Jesus coloca a palavra de Deus à frente, até mesmo do elogio que podíamos fazer para sua mãe. Então, consegui entender isso? Não só desconfortável, Deus falou isso. Falou assim, olha, não, é feliz o que ouve a palavra de Deus. Uma vez, Jesus estava pregando a palavra, você vai encontrar isso em Marcos 3, 32, Marcos 3, 32, diz assim, e a multidão estava sentado ao redor dele, e disseram-lhe, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Jesus respondeu, dizendo, que minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor os que estavam sentados sobre si, disse, olha, esse aí que ouve a palavra são meus irmãos e são minha mãe, pois aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe. Então você vai conseguir que, nesse contexto aqui que lemos, parece que Jesus não é um homem de família. E se Jesus aparecesse hoje no nosso meio, ele seria um ser completamente desconfortável para nós. As coisas que ele falaria ia contra o senso comum. Isso, só até ouvindo sobre isso dentro de um ambiente religioso, já não sou uma coisa, sim, desconfortável. Então, nós não devemos sentir medo de dizer aquilo que Jesus disse, que Ele é a prioridade. Então, que o reino é a prioridade, porque é na busca pelo reino que nós encontraremos condições necessárias para amar as nossas famílias. Encontraremos o amor que desejamos dar às nossas famílias. Então, você só pode amar de verdade a sua família se você amar primeiramente a Deus. Qualquer coisa que está sendo amado acima de Deus, não está sendo amado de forma verdadeira. Qualquer coisa, qualquer pessoa que está sendo mais priorizada do que a Deus, não está sendo priorizada, está sendo idolatrada. Então, consegui entender isso? Então, a mensagem do Evangelho do Reino que Jesus trouxe foi sempre assim. A família é uma bênção, sim, mas somente quando Cristo está em primeiro lugar, nesse seio. Vocês vão ver as declarações de Jesus, por exemplo, em Mateus 10, 33, outra declaração de Jesus, ele fala assim, qualquer que me negar diante dos homens, também negarei diante do meu Pai que está no céu. Não pensam que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão um homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos dos homens estão na sua própria família. Vocês estão a entender que se Cristo vivesse na nossa época, as declarações que ele fez, isso não é, a gente fala conservadorismo, só que as próprias declarações de Jesus vão contra o senso comum. Então ele fala, os inimigos dos homens serão contra a sua própria família, por quê? Porque eles serão os primeiros a se levantar contra você, se de fato você resolver viver de acordo com a palavra de Deus. É sempre assim. Então, por isso que a gente fala, o domingo é o dia da família, o domingo é o dia do Senhor, e você faz isso no meio da tua família, eles se levantam contra você. Estão entendendo? Está falando, os inimigos dos homens, a tribulação começa em casa mesmo. Quando você, irmãos, essa declaração de Jesus, vocês vão ver que a família de Jesus pensava que Jesus era louco. Olha aqui, me acompanha aí em Marcos 3:20. Olha aqui, diz aqui. Marcos 3:20. Diz assim, foi então Jesus para casa, e uma vez mais grande multidão se apinhou, ou se aproximou dele, de tal maneira que ele e seus discípulos não conseguiram, ao menos, comer pão. Quando os familiares de Jesus tomaram conhecimento do que estava acontecendo, partiram para forçá-lo a voltar, pois comentavam, ele perdeu o juízo. Eles diziam o seguinte, olha, nós precisamos prender esse homem, porque ele prioriza o reino, ele não para, ele só quer saber de pregar, só quer falar sobre o reino, só quer priorizar a cruz. Nós precisamos parar de alguma forma Jesus. Ele não cansava, ele não tinha tempo nem para comer. A família falava, ele não vai parar para comer, não vai parar para descansar, não vai ter tempo para estar conosco, porque onde quer que Jesus Cristo fosse, é sobre o reino que ele falava, é o reino que ele priorizava. Então, se você começar de fato a viver para Deus, a priorizar a Deus, você vai ver que muitas das vezes, se você não tem uma família cristã, eles se levantam contra você, porque a própria família de Jesus queria prender ele, de alguma forma. Nós precisamos segurar um homem, porque ele não para, ele não para.
esse é um dos lados da moeda que eu estou falando para você sobre a declaração de Jesus. E tem o outro lado. Esse é o sermão de introdução. O outro lado é que a Bíblia não apresenta um manual, por exemplo, da família, de resolução de conflitos. Mas ela, ao invés disso, ela apresenta um modelo único para resolver todos os conflitos que existem na humanidade. Vocês vão ver, por exemplo, que isso é uma verdade, que existem pessoas que priorizam a família ao invés de Cristo Jesus, que estão errados, e existem outras que não fazem nenhum caso da família. Não é que a família não está em primeiro lugar, é que a família não está em lugar nenhum. A gente vai ver isso, o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 5,8, ele fala assim, esse é outro lado da moeda também. Diz o seguinte, 1 Timóteo 5,8, se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua família, tem negado a fé e é pior que quem? Que o incrédulo. Agora eu quero que vocês abram João 19. O apóstolo fala sobre cuidar da família. E se alguém não cuida da família, mas há necessidade de fazer uma divisão de termos. Existe o cuidar, existe o colocar em primeiro lugar, que são coisas diferentes. Então, eu quero que todo mundo ache Mateus 19, 25. João 19, 25. Todo mundo achou? Todo mundo tem que achar esse texto aqui. Esse é o outro lado da moeda. Estavam em pé, todo mundo achou? Estavam em pé, junto à cruz de Jesus, sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e ao lado dela o discípulo com quem que ela amava, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Então disse ao discípulo, essa é sua mãe, e desde aquela hora o discípulo recebeu em sua casa. Esse texto que nós lemos aqui é um texto que fala sobre resolução de conflitos familiar, sobre o cuidado familiar diante da cruz. Mesmo na cruz, vocês vão perceber que Jesus está cravado na cruz aí. Ele está preocupado com a sua mãe. Ele está preocupado em organizar a sua família. Ele está preocupado em realizar uma adoção a respeito de João. Ele está falando assim, Maria, tu não vai ficar sozinha não. Tu vai ficar com João. Mas Jesus está sangrando. Jesus está na cruz. E Jesus está falando para João, João, cuide dela. Fique aí. Cuide da mulher. Jesus está com dor. Jesus está humilhado. Havia uma multidão zombando, caçoando de Jesus. Mas Jesus está aí, resolvendo os problemas familiares. Você não ficará sem uma família, Jesus está dizendo para Maria. Eu estarei ausente, mas você pode adotar João. João, que é um homem piedoso. Ele poderia estar preocupado com outras coisas, com a sua dor, com a sua humilhação. Mas Jesus, nesse contexto, que contexto? No contexto da cruz, está preocupado com quem? Em resolver problemas da família, da sua mãe. Aí. Então, Maria está onde todos os homens deveriam estar, se quiserem ter uma família segura, uma família unida. Maria está onde? Na cruz, aos pés de Cristo, diante da cruz. Então, os pequenos conflitos familiares podem ser resolvidos aos pés da cruz. Ele estava preocupado com a dor de Maria, porque Maria está perdendo um filho. Você pode adotar o outro. Sabem qual é o problema de ter uma família que não está centrada na cruz? É que ela estará centrada em si mesmo. Deus é o autor da família. E Deus tem a solução para todos os problemas que a família enfrenta. As famílias às vezes dizem, por exemplo, olha, precisamos estar mais juntos. Precisamos fazer mais isso juntos. Isso é bom. Mas eu pergunto, até quando? E se a cruz não estiver aí, essa família não vai durar por muito tempo. Porque em algum momento vão se separar. A morte vai dar um fim nisso. Vão conseguir entender? Então estamos aqui diante da cruz. Jesus e Maria aqui. Talvez José já tivesse morrido. E Maria não tivesse quem a sustentasse naquele momento. Porque José não está aí. E quem está aí é João. Maria teve outros filhos. Mas não sabemos se eram outros filhos que também eram piedosos.
E João era um homem piedoso que seguia Jesus. E Jesus estava preocupado com alguém que iria cuidar da sua mãe. E ele orienta uma pessoa piedosa que caminhou com ele. E essa pessoa é quem? É João. E Jesus está dizendo: mulher, não se preocupe. João está aqui, mas Jesus está com dor. Jesus está na cruz. Olha, isso é maravilhoso, irmão. Mas estão na cruz. E se Maria não estivesse na cruz, não ouviria isso. Estão a entender isso, irmão? Se naquele momento Maria não estivesse aí, não ouviria isso. Essa resolução de conflito, esse cuidado que o filho... Então, Jesus cuidou conscientemente da sua mãe até o fim, mostrando que até na cruz a sua atenção estava neles. Mas eles não eram a prioridade de Jesus. A prioridade era o reino. Mas na cruz, ela encontrou conforto, e conforto familiar. Estão a entender isso, irmãos? Essa necessidade de estar aos pés da cruz. Então, ele nunca tentou passar a imagem como se a sua família fosse mais importante do que o reino. Mas ele nunca deixou de se cuidar da sua família. Até mesmo no momento em que ele não poderia cuidar de si mesmo, ninguém o confortava, ele estava aí trazendo um conforto para sua mãe. Estava aí cuidando da sua mãe. Maria passou toda a sua vida ouvindo que haveria um dia que esse menino chamado Jesus seria o quê? Crucificado. Iria para a cruz. A própria vida de Jesus como filho apontava para a cruz. Pergunto, a sua vida como um filho aponta para a cruz de Cristo? E Maria estava seguindo Jesus. E Jesus caminhava para a cruz. Se os seus pais conseguem seguir os seus passos e chegar até a cruz de Cristo, porque se eles não chegarem até a cruz de Cristo, por meio de você, você está falhando. Você está falhando. Então, a família só está em segurança quando estão aos pés da cruz. Porque aos pés da cruz, aí há segurança, meus irmãos. Aí há salvação. E não importa como a sua família está, se ela não está aos pés da cruz, ela está completamente desestruturada. Estão a entender isso? Estão a entender, irmãos? É aos pés da cruz onde todas as famílias devem estar. Então, cada cristão deveria deixar bem claro isso no seu familiar. Olha, eu estou caminhando em direção da cruz, em direção de Cristo. E a única forma disso ser possível é nós colocarmos Cristo como prioridade, de modo que os nossos parentes possam ver. Se você não tem Cristo como prioridade, a cruz não é prioridade. Você não pode imaginar que Cristo será prioridade para eles também, para a sua família. Não será. Então, eu pergunto para vocês, se você não está preocupado em falar de Cristo em seu lar, você não está preocupado com a sua família de verdade. Porque o único que pode fazer a sua família ser uma família feliz, ser uma família segura, não é os encontros que vocês têm, porque isso vai acabar em algum momento. É Cristo. Cristo pode cuidar de coisas que você não pode cuidar no seu lar. Ele pode trazer coisas que você não pode trazer. Estão conseguindo entender? Essa é a vida de Cristo. A quantidade de pessoas na igreja despreocupada com a salvação da família é grande. Tem muita gente na igreja que não consegue trazer o pai para ouvir a palavra de Deus. Não consegue trazer a mãe, não consegue trazer o irmão, não consegue trazer o primo. Famílias inteiras caminhando em direção do inferno, mas existe alguém naquela família que sabe a verdade e não fala, e se cala. E se você não tem dado Cristo e a sua cruz para os seus parentes, você não tem dado melhor para eles, porque a morte, quando chegar, vai destruir tudo. A única coisa que vai sobrar é aquilo que glorifica ao Senhor Jesus Cristo. Às vezes as pessoas, elas dizem, eu sou um bom filho, eu sou um bom pai, alguma coisa parecida, mas é o seguinte, se você não fala de Jesus, se você não aponta só para a cruz, você não é um filho bom, você não é um parente bom. Um parente bom, de fato, aponta para Cristo, aponta sobre a salvação. Então, pensem comigo, eu vou ler alguns textos bíblicos com vocês aqui, sobre essa questão de resolução de conflitos familiares. Não tem um manual bíblico, não tem um texto bíblico nas Escrituras, uma pregação bíblica que fala assim, 5 passos para uma família ser mais unida, 5 passos para uma família ser mais feliz, 5 passos para um homem amar mais a mulher, 5 passos para você ser um bom filho, 5 passos para você perdoar o fulano. Não tem textos bíblicos que falam sobre isso, mas nós temos uma única mensagem que pode produzir isso. O Paulo fala em Colossenses 1:10, 1:20, e que havendo por ele feito paz pelo sangue da sua cruz,
por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Então ele está falando assim, olha, por meio da cruz, Deus reconciliou o homem consigo mesmo. A nossa boa relação com Deus só foi possível por meio da cruz. O nosso conflito com Deus foi resolvido por meio da cruz. Então, os nossos conflitos familiares podem ser resolvidos onde o nosso conflito com Deus foi resolvido. Olhando para a cruz, colocando a cruz como um exemplo. Efésios 2,16 fala assim, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ele matando a inimizade. Tem parente, tem pessoas que são inimigas na família. Não tem isso? Tio que só sabe falar do tio, a mãe que só sabe falar mal do sobrinho, comparando um monte de coisas, inimizade. Mas a nossa inimizade para com Deus foi quebrada onde? Na cruz. 2 Coríntios 5:18. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando as suas agressões, e nos encarregou da sua reconciliação. Vários textos mostrando que Deus nos reconciliou por meio da cruz. A vida centrada na cruz é a única vida de reconciliação. Onde, por exemplo, a esposa consegue olhar para o marido grosso, um marido arrogante, que não a respeita, que o maltrata e perdoa. E dizendo assim, não importa o tanto de mal que ele tem feito para mim, eu tenho feito tanto mal a Deus, mas por meio da cruz ele me perdoa. É assim que eu devo perdoar, porque eu tento resolver meus conflitos com o padrão. Qual o padrão? A cruz como espelho de resolução de conflito familiar. Estão conseguindo entender? E quando nós temos a cruz, nós temos o padrão. Não precisamos de 5 passos, 5 tópicos, 5 que era a família aqui. Esquece isso. Nós temos a cruz de Cristo. Então, e que a minha falta de perdão com o meu parente não atrapalha o meu relacionamento apenas com ele. Atrapalha o meu relacionamento com Deus. E se na cruz Deus me perdoou, por que eu não posso perdoar esse tio fofoqueiro? Essa mãe, esse pai que é grosso, esse irmão que pega minhas coisas e não devolve, por que não? Se é assim que fui perdoado. Não consegui entender? Os irmãos pegam as coisas e não devolvem. Então, pense em algo. A vida centrada na cruz, de acordo com os textos que nós lemos, é a única vida que faz o quê? Que nos ensina algo. Na cruz, não foi um homem tentando buscar se reconciliar com Deus. O homem estava nem aí para isso. É Deus que vai até um homem trazendo a reconciliação. Deus tomou a iniciativa de se reconciliar com o homem. Em cada conflito familiar, você olha para a cruz e diz assim, olha, foi Deus que buscou a reconciliação com o homem, então eu devo buscar a reconciliação com a minha mãe, com o meu esposo, com a minha esposa, com o meu filho, partindo de vocês por causa de um padrão. Qual o padrão? A cruz. Da iniciativa da busca de reconciliação com o homem e até com a pessoa que está errada. Aí fica difícil, né? Mas foi justamente isso que Cristo fez conosco. Ele deu o primeiro passo, ele deu o segundo passo, deu o terceiro passo e continua dando passos. E vai até nós que falhamos. E quando nós falhamos, nós não vamos em busca de reconciliação com Deus, nós fugimos. Estão a entender? Então, se você tem a cruz como um padrão para um relacionamento familiar, você nunca vai ficar esperando, não, ele que fez isso aqui, tem que me pedir perdão aqui. Ele que tem que vir, eu não vou me rebaixar, hein? Não é assim não. A cruz não ensina isso. Estão entendendo, irmãos? A cruz ensina você a olhar para seu parente ou para qualquer pessoa que te feriu e olhar dizendo, Senhor, ele está cego, perdoa-lhe. Ele não sabe o que está fazendo. Não é difícil isso? É difícil. Então, a vida centrada na cruz é a vida que me ensina o seguinte, que eu devo me preocupar com meus pais, ainda que eu esteja nos momentos mais sombrios da minha vida, como estava Cristo, cravado, pelado, humilhado, sangrando, crucificado, mas com preocupação da sua mãe, mas por uma preocupação familiar. Maria, tu não vai ficar sozinha, está aí João. A vida centrada na cruz me ensina a não olhar apenas para a minha dor, mas para a dor dos meus parentes que estão ao meu redor e que eu sofro, mas que eles não. Era o momento de Cristo receber um conforto da sua mãe, mas ele está confortando ela.
Estão conseguindo entender? A cruz nos ensina a olhar para fora de nós, para fora da nossa dor, para não se colocar na posição de vítima. Então, Maria teve outros filhos, irmãos, como eu falei para vocês. Mas Jesus fala, olha, Pai João, cuida dela, cuida dela. Homens piedosos, cuida. A vida sentada na cruz, ela ensina que eu devo me preocupar com meus cuidados familiares aí, sabe? Gente que não cuida dos parentes, dos irmãos, dos pais, dos tios, principalmente dos avós também. A vida sentada na cruz ensina o oposto. E Jesus, antes dele partir, antes de morrer, está nos dando uma lição: cuide, ainda que você esteja sangrando, ainda que você esteja ferido, é nossa responsabilidade como filhos cuidar dos nossos pais. Aqui Jesus está nos últimos momentos da sua vida, garantindo que sua mãe seria quê? Cuidada. Estão entendendo aí? Ele está garantindo isso, fala, eu vou deixar alguém para cuidar de você. Aqui Jesus, nos últimos momentos da sua vida, assim, você cuida da sua família, irmão? Seja sincero com você. Toda a família é mais do que comprar uma coisinha assim. Você cuida de fato? Se preocupa com a salvação deles? Se preocupa em colocar pessoas piedosas para cuidar dos seus parentes, assim como João está sendo colocado por Cristo para cuidar de Maria? Você tem essa preocupação? Irmãos, se eu tivesse na cruz, eu tentaria por todos os meios garantir que as pessoas sentissem pena de mim. Vocês falassem, nossa, como ele está sofrendo com tanta dor, eu ia pedir um remédio, eu ia chegar o médico, o remédio aqui, mas ele está pensando em algo maior, está pensando no cuidado familiar, não queria atenção para si. Não é difícil isso? O ser humano com uma dor de cabeçazinha já quer chamar atenção, quer sendo cuidado, mas aí Jesus sangrando, pelado. Uma das coisas que torna Jesus único é a forma como ele foi capaz de estar completamente focado em Deus e focado no homem ao mesmo tempo. Uma capacidade que ele tinha de priorizar a Deus, mas não desprezar um homem que estava ao seu redor. Uma capacidade de sofrer, mas se preocupar com o sofrimento de um homem que está diante de si. É o que Jesus torna ele único. Ele se preocupa com coisas que ninguém mais se preocupa. Naquele momento, ninguém está preocupado em que ia cuidar de Maria. Mas o filho está. Você vê o que acontece aqui, que no meio entre bem e o mal, na batalha mais sangrenta entre o bem e o mal, no momento de treva, no momento de escuridão, onde a treva se levanta, Jesus podia estar preocupado com muita coisa. Você está falando sobre problemas familiares. Tu não vai ficar sozinho. Estão entendendo, irmãos? Há sempre tempo para tratar sobre esses assuntos, no meio de assuntos que nós achamos muito importantes da vida. Há sempre tempo para falar sobre a família. A cruz também, ela passa a mensagem de que devemos honrar os pais. Ao entregar-se na cruz, Jesus, ele está morrendo pelos seus pecados. E envolvia o pecado dos seus parentes também. Envolvia o pecado da sua mãe. E aquele ato de entregar-se na cruz também é um ato de obediência ao Pai. Pelo amor que ele sentia pelos crentes. Você não percebe algo que conflitos familiares, falta de perdão, falta de harmonia familiar é resultado de uma família que não está centrada na cruz de Cristo Jesus. Estão centrados em si mesmo, estão centrados nos encontros pessoais, nas coisas, no que eu quero dar o melhor para o meu filho, e esse melhor não é Cristo. Você vai ver que uma família que não se relaciona bem com Cristo, nunca terá um relacionamento bom entre eles. É aquilo que você está na casa do teu tio, da tua tia, você chega todo feliz, todo mundo ri, e quando você vai falar assim, não imaginava dele, hein? Demorou, hein? Mas aparece aqui sem avisar, sabe? É sempre assim. Ninguém que não está se relacionando bem com Cristo e a sua cruz, consegue se relacionar bem com qualquer outro ser humano que existe. Porque a cruz é o padrão, meus irmãos. Então, a gente pode ter aqui algumas aplicações para a nossa vida. A maior necessidade de uma família é Cristo e sua cruz. Não importa o que ela tenha como padrão. Se ela não tem Cristo como prioridade, ela está desestruturada e ela não tem o que precisa para ser feliz.
Vão se enganar com um monte de série, um monte de filme, um monte de coisas, de festinha, mas no final de tudo, quando tiverem ações nos seus quartos, o vazio vai aparecer, a angústia vai aparecer. E quando chegar uma enfermidade, de um diagnóstico terrível de uma doença, o medo vai assolar, porque Cristo não é a prioridade, porque a vida eterna não é a prioridade. Nesse exato momento, existem famílias inteiras que estão em direção ao inferno. Nesse momento que nós estamos aqui, famílias estão a se perder. Famílias de pessoas que conhecem a palavra, que conhecem a cruz de Cristo. Nesse exato momento, muitas famílias infelizes, porque tentaram ser felizes sem Cristo Jesus. Nesse exato momento, muitas famílias inseguras, que tentaram se assegurar em algo que não é Cristo Jesus. Nesse exato momento, existem muitos filhos que estão indo para o céu, mas que os pais estão indo para o inferno, porque esses filhos não pregam. Esses filhos não falam. Muitos filhos indo para o inferno porque esses pais também não falam. Muitos adultérios sendo permitidos porque não há cruz como padrão de fidelidade. Estão conseguindo entender? Nesse exato momento existem muitas famílias divididas, mas que estão na mesma casa geograficamente, mas um já pensa outra coisa, não há uma união. A cruz, irmãos, o apóstolo fala que a cruz quebrou a separação que existia entre nós e quem? E Deus. E ela quebra toda a separação que existe no seu familiar. Ela quebra famílias divididas, é o que existe isso. Então, pensem em algo, irmãos. Trazer aqui uma reflexão. Não importa o quanto seu pai ama você. Não importa o quanto seu filho ama você. Não importa o quanto o seu cônjuge ama você. Ele não ama você como Jesus Cristo ama você. Então você deveria mais amar a Jesus mais do que qualquer outro ser na sua vida. Porque no final de tudo, não importa o quanto as pessoas nos amem, elas não estarão conosco para sempre. E quando a morte chegar, o único amor que vai sobrar para nos consolar é o amor de Jesus. Amém. Todos os amores vão cessar, todo o carinho vai cessar. Por isso ele deve ser a prioridade na nossa vida, sempre. E é difícil a gente ver isso, colocá-lo como prioridade. Hoje as pessoas não colocam Cristo como prioridade. Se uma pessoa está doente, a gente dá atenção, a gente se reúne nas nossas festas de Natal, você vai ver que não é sobre Jesus. Por isso que as pessoas conseguem se reunir no Natal, mas ficam um ano inteiro depois como se não se conhecessem. Depois falam assim, a gente tem que ser unido, hein? Só no Natal. Não é assim que a cruz ensina? A cruz ensina a estar unido uma vez na semana? Uma vez no ano? A cruz ensina a viver assim. Estão a entender, irmãos? Agora quero ter aqui umas aplicações aqui, que eu já falei que ia ter algumas aplicações aqui. E vocês não esquecem isso. Primeiro, Jesus não está dizendo que a família não é importante. Ele está dizendo que se você de fato ama a sua família, não coloque acima de mim. Não coloque. Qualquer coisa que está sendo colocado acima de Cristo Jesus está sendo idolatrada. Existem mães que idolatram filhos. Existem filhos que idolatram pais. Existem mulheres que idolatram homens, que amam mais homens, que amam mais seres humanos do que o próprio Jesus. Não conseguem entender? Isso acontece. Prioriza sempre Cristo. Prioriza Cristo. Sempre Cristo, sempre Cristo. Então, hoje eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Você que me ouve, eu gostaria que você olhasse aqui, por favor, irmãos. Você está mais preocupado com a salvação da sua família ou com ganhos financeiros? O que passa na sua cabeça durante o dia? O que ocupa a sua mente? As suas orações estão focadas na sua família? Você está preocupado em levar a sua família para a cruz? A gente fala, vamos levar a nossa família aqui, mas eu pergunto, para a cruz? Você está essa preocupação? Isso é uma coisa que fere o seu coração, o fato de que a sua família não está onde Maria estava naquele momento, a cruz. Isso penetra o seu coração? Quantas pessoas na sua família foram até a cruz de Cristo porque seguiram seus passos? Quantos primos você levou para Cristo? Você tem dificuldade até de convidar o seu parente para vir ouvir a palavra?
que nem você que vai pegar. Então consegui entender que a gente inverte os valores, nós não estamos preocupados com a família como deveríamos estar. A cruz é o alvo, a cruz é o foco. Se temos falhado em levar os nossos parentes para a cruz, temos falhado em tudo e não importa onde tenhamos sucesso na nossa vida. Porque se eles morrerem sem Cristo, meus irmãos, eles estarão completamente condenados. Como eu falei para vocês, famílias inteiras, nesse exato momento, estão caminhando em direção do abismo. Porque nós temos nos omitidos. Pessoas não fazem culto no lar, não falam sobre a cruz. Eu quero convidar você nessa manhã a fazer uma oração de reflexão sobre como você tem lidado com a sua família, a questão da preocupação, da salvação deles. Quero convidar você a fechar seus olhos e pensar nos membros da sua família que não são salvos, porque talvez você não pregou para eles. A sua família está sentada na cruz de Cristo, na cruz de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, a sua palavra diz que se nós pedimos alguma coisa em teu nome, o Senhor vai nos dar. Ó Senhor, nos dê uma revelação exata da cruz de Cristo Jesus e nos ajuda a levar nossos parentes até a cruz de Cristo, porque não há lugar mais seguro para estar como aos pés de Jesus. Lugar mais alto, lugar mais firme, lugar mais seguro, lugar mais forte. Os seus pés, ó Senhor Jesus, são uma torre forte. São verdadeiros montes que não podem ser abalados pelas tempestades da vida. Ó Cristo Jesus, Tu és, ó Senhor, o fundamento, a rocha, a nossa pedra forte, aquele que não pode ser abalado pelos ventos, nem por qualquer tempestade nessa vida.